Sétima, tá? A sétima diz assim: à medida que a demanda por água aumenta, as reservas desse recurso vão se tornando imprescindíveis. Modelos matemáticos que analisam os efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade de água no futuro indicam que haverá escassez em muitas regiões do planeta. São esperadas mudanças nos padrões de precipitação, pois, item A, o maior aquecimento implica uma menor formação de nuvens e, consequentemente, a eliminação de áreas úmidas e subúmidas do globo. Pois, as chuvas frontais ficarão restritas ao tempo de permanência da frente em uma determinada localidade, o que limitará a produtividade das atividades agrícolas. Ou então, as modificações decorrentes do aumento da temperatura do ar diminuirão a umidade e, portanto, aumentarão a aridez em todo o planeta. O item D diz: a elevação do nível dos mares pelo derretimento das geleiras acarretará redução na ocorrência de chuvas nos continentes, o que implicará na escassez de água para abastecimento. E o item E: a origem das chuvas está diretamente relacionada com a temperatura do ar, sendo que as atividades antropogênicas são capazes de provocar interferências em escala local e global. O tema, lógico, que é a questão da água, é uma questão extremamente importante, muito importante para o Enem, mas importante para o nosso dia a dia, importante para a nossa convivência, importante para a nossa existência. Basta lembrar que alguns dias atrás foi anunciada a descoberta de água em Marte, e a descoberta de água em Marte já abriu a possibilidade da existência de vida em Marte, né? Daí a importância da água. E eu queria só lembrar um detalhe: em 2005, a Universidade Federal do Ceará fez uma publicação que dizia que iria faltar água nos próximos 5 anos. Em 2005. 2005. Aí você pensa assim: então eles erraram, porque não está faltando água. Não está faltando água. Estamos numa situação extremamente séria. Basta lembrar o que tem acontecido no Nordeste praticamente todos os anos. Nós temos aí 5 anos, se não me engano, já numa situação de escassez de água ou de precipitações abaixo da média. O ano passado, o Brasil todo, o Sudeste, que não tinha passado por esse problema, tem passado. Tem tido um amenizado porque voltou a chover, aliás, na região sul já choveu até demais, né? Já tem algumas áreas de alagamento, né? Então, e tudo é resultado muito provavelmente da intervenção humana. Carlos Alberto, já está na hora do Brasil começar a fazer estudos, e você também, Ricardo, que é biólogo, em trabalhar essas águas do aquífero, não, de como transformar essa água para chegar nas populações. Isso é complicado, isso é caro, tem que ficar lá mesmo, por enquanto. É um negócio meio complicado, né? Não, a gente está passando da hora. Já está passando da hora, né? Sabe qual é o grande problema, Tadeu? É que o Brasil é muito rico em recursos hídricos. Nós temos uma região que tem problema, que é a região Nordeste, mas no restante do país nós temos uma condição relativamente tranquila. Temos pelo menos 3 aquíferos, né? Pelo menos 3. Nós temos 2 imensos aquíferos. Existe o aquífero Guarani, que tem um volume calculado aí em 45 mil quilômetros cúbicos. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma comparação. É subterrânea, Carlos Alberto, limpa. Exatamente. Maravilha. Pega o que? O Guarani pega Goiás, o que é? Pega Mato Grosso do Sul, São Paulo, a região sul praticamente toda, ainda o Paraguai, Uruguai e Argentina, né? É um aquífero imenso, abrange o Brasil e parte do Brasil. E só para você ter ideia, são 45 mil quilômetros cúbicos aproximadamente, né, de capacidade de água. Só para a gente ter uma ideia, eu fiz um comparativo. O Castanhão, que a gente se orgulha tanto, né, o maior açude, muito grande realmente. Ele tem uma capacidade de 6 quilômetros cúbicos. 6. São 6 bilhões de metros cúbicos, mas são 6 quilômetros cúbicos. O aquífero Guarani tem 46 mil quilômetros cúbicos. É muita coisa. E uma boa notícia, né? Foi descoberto o Alter do Chão, uma reserva, um aquífero maior do que o Guarani. Esse em todo no território brasileiro. Fica na região norte, ele existe ali por baixo do leito do rio Amazonas. Por baixo do rio, água. Você tem o rio, você tem uma camada de solo sedimentar, e abaixo dele você tem um aquífero chamado Alter do Chão, que calcula-se que tenha 80 mil quilômetros cúbicos de água. Isso deveria ser festejado como é festejado o encontro em contrapressão. Pois é. Isso não faz mal. E infelizmente... é tão importante. Pois é. E infelizmente, Tadeu, voltando à sua questão, como nós temos uma certa tranquilidade, então houve uma certa negligência em relação ao uso. Também, né? Ao uso, então há muito desperdício, há uma administração no que se refere a esse recurso negligente, né? O cuidado deveria ter sido muito maior. Deveria ser muito maior um recurso tão importante e escasso em algumas áreas. Então, assim, é claro que a questão aqui vai estar falando
sobre a questão do uso do recurso da água, mas principalmente sobre a ação do homem. É a intervenção do homem que muito provavelmente é o responsável por tudo isso. Então a gente vai ficar com o item E, que diz: a origem da chuva está diretamente relacionada à temperatura do ar, sendo as atividades antropogênicas, ou seja, atividades humanas, que são capazes de provocar essas interferências. E isso sim é que tem ameaçado, digamos assim, o ciclo natural da água e, consequentemente, a sua disponibilidade ao nível de serem utilizadas com um custo relativamente baixo. Porque, veja bem, a preocupação da escassez da água em si, é claro que ela é justificada, mas a questão não é a escassez em si, tá? É porque quanto mais escassa ela ficar, mais cara ela vai ficar. Então você vai ter um outro problema econômico, inclusive, em relação ao uso desse recurso. A resposta da questão Portanto, o item E, a origem da chuva está diretamente relacionada. Questão 7, resposta item E. Então você marca na questão 7 o item